Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa live com o professor Leonardo Penitente sobre as relações entre arte e política. Estamos esperando o professor. Eu vou tentar colocar o tema aqui fixado. Boa tarde, pessoal. A gente nunca sabe esse horário se é boa tarde ou bom dia, né? Alguns certamente já almoçaram ou estão almoçando. E vai ser um papo muito legal. Vocês podem adiantar aí perguntas, questões. Lembrando que o meu plano agora é ter 3 lives semanais. Terça-feira às 19 horas eu sempre transmito uma parte da aula do curso de Introdução Geral à Filosofia. No momento nós estamos exatamente no módulo de Filosofia da Arte, que pode se relacionar sempre com a filosofia política, como é o tema que a gente vai tratar hoje aqui com outro professor de filosofia, que é o Leonardo Penitente, do Rio Grande do Sul. Às quintas-feiras, às 12h30, como hoje, pretendo ter sempre um convidado para bater um papo e por isso fiz ali inclusive uma rodada de perguntas sobre isso. Quais são os convidados que vocês querem, quem vocês admiram, quem tem afinidade com o meu pensamento, com a minha forma de fazer e proceder filosoficamente, fazer filosofia. E sexta-feira às 12h30 nós temos sempre a nossa mentoria acadêmica e intelectual, em que eu vou, a partir da minha experiência como professor e orientador, dar uma série de dicas, uma série de sugestões para a gente desenvolver a nossa vida acadêmica e intelectual. Então, enquanto o professor Leonardo Penitente não entra, eu posso começar a fazer uma breve introdução ao tema. Ele deve estar conectando. E o fato é que para a filosofia, pronto, o professor Leonardo entrou. E já vamos conectar. Boa tarde, professor Leonardo Penitente. Boa tarde, meu querido. Tudo bem? Meu querido mestre e professor Vitor Salles. Receba o meu caloroso abraço. Opa! O meu também, viu, querido? O meu também, viu? Muito obrigado por tudo. É uma alegria enorme poder começar essa rodada de lives com convidados com uma figura tão importante, tão nobre, eu diria, como é o professor Leonardo, a quem eu tive a oportunidade alegre de conhecer pessoalmente, quando estive aí no Espírito Santo para um retiro espiritual e nem me toquei que eu teria um tempo e ele me recebeu com muito carinho, comemos uma moqueca, uma cerveja medieval. Olha, muito obrigado, professor Vitor. O senhor, como sempre, muito caridoso, muita bondade sua, um coração enorme. Eu quero também compartilhar aqui a minha alegria de conhecê-lo, junto com a minha esposa, com um amigo. Muito obrigado, foi muito generoso. Porque dispôs do seu tempo, o senhor estava no retiro, eu vi a áurea de santidade, e aí o senhor foi me encontrar, enfim. E aí, espero não ter estragado tanta luz, viu? Voltando do retiro, tudo, a gente está tão iluminado e elevado que é como São Pedro, cuja sombra já realizava isso, já arrastava. Isto mesmo. Foi justamente isto. E, olha, e foi muito bom, Sabrina, viu? Foi muito bom. Foi ótimo. A Sabrina também, as crianças. Mas olha, se me permites, é o seguinte, o Brasil tem uma dívida muito grande contigo, porque por seu cuidadoso trabalho nas edições dos Diálogos de Platão. Eu acho que nosso país será eternamente grato ao seu trabalho de recuperação desses diálogos, além dos seus trabalhos acadêmicos. Seu vigor realmente é impressionante, viu? Então, obrigado, conte com a minha admiração sempre.
Muito obrigado. O mérito não é tanto meu como do Carlos Alberto Nunes, né? A gente pode Sei, até sim, sim. começar, porque está aí uma porta de entrada bela para o nosso tema. Platão como grande artista Isso. literário, escreveu uma obra-prima da literatura, fundou a filosofia literariamente, com uma crítica sistemática à política democrática do seu tempo, Uhum. É. como uma forma social de vida pública desordenada, intrinsecamente desordenada, desordenadora da alma, e uma Uhum. reflexão profunda dos efeitos sociais da arte e do ambiente político promovido pela arte e que a política promove. Então a gente vai aproveitar esse gancho, agradecendo a tua referência. O Carlos Alberto Nunes era um herói civilizador, ele queria civilizar o país. Traduziu É. Platão completamente, traduziu É. Shakespeare completamente, Virgílio, Homero, uma peça de Goethe. E a pergunta é, que ambiente político permite a difusão, a promoção, a perpetuação dessas obras e que ambiente político as impede? Eu acho que esse pode ser um dos temas da nossa conversa. É. Olha, Vitor, você tocou num assunto interessante, porque eu entendo o seguinte, eu entendo que, com algumas pesquisas que eu fiz, eu gostaria de ouvir também a sua opinião, queria saber o que você pensa. Eu entendo que é necessário um ambiente político sanado, saudável, para que esta riqueza cultural possa surgir. E aqui eu queria fazer só uma distinção, porque no caso de Platão e do professor Carlos Alberto Nunes, nós já tivemos toda a pujança criadora de Platão, que ele teve o trabalho imenso de traduzir diretamente do grego, tornando o nosso ambiente ainda mais civilizado, ou para alguns até menos incivilizado. Né? Mas uma cultura criadora, como foi a de Platão, só é possível com um staff político que permita. Né? Então, por exemplo, eu tenho falado muito de Sófocles ultimamente, porque a tragédia me encanta de maneira muito especial. Acho que a regeneração do homem pela dor e pelo sofrimento. Né? E Sófocles só foi possível porque nós tivemos um Péricles na Grécia, comandando a Com Grécia. certeza. Né? Eu sei que há uma polêmica muito grande no que eu estou afirmando, porque já houve um grande teórico que disse antes de mim isto, que foi o Charles Maurras, né? O Charles Maurras dizia que é necessário que primeiro a política dê o ambiente, e daí as coisas vão nascendo. Né? Então ele prioriza a política na ordem da execução e não na ordem dos fins. Quer dizer, não consegue, segundo ele, não teria como nascer uma cultura viva, pode nascer alguma coisa, mas uma cultura viva num ambiente de guerra ou politicamente atrapalhado, como Platão bem percebeu na República, e o senhor citou aí de maneira magistral. Isso me leva a começar a ajudar aqui o nosso público a pensar a arte a partir da ideia de tecné. A arte é um artifício que o homem cria com vistas a uma funcionalidade ou uma utilidade técnica, como uma mesa. Mas, ao mesmo tempo, essa mesa, de algum modo, precisa ser minimamente bela e agrada aos nossos sentidos. E ela tem alguma ordem, alguma forma, alguma harmonia que a torne não só funcional, mas bela. E a ordem da beleza é a ordem do sentido. Então, eu concordo plenamente e acho até real e verdadeira essa afirmação de que a política lida com o bem comum e com os meios de convivência, tanto mais pacífica e ordenada e justa quanto possível, para que nós tenhamos, de algum modo, tempo e oportunidade de cultivar a beleza.
Daí o papel dos artistas, porque os artistas, aqui fazendo homenagem ao Roger Scruton, que faleceu recentemente, eu acho que ele soube, como poucos nos nossos dias, afirmar a importância existencial e ontológica da beleza, nessa sua obra-prima pequena, a beleza. A beleza tem a ver com o sentido da vida. Ele afirma claramente, eu receio que a perda do sentido da beleza enfraqueça, empobreça, de tal modo que a existência fique monocromática, a existência fique feia, ruidosa. As pessoas têm uma concepção hoje de arte como um deleite subjetivo, acessório e aleatório. E quando nós, você, eu e tu, trabalhamos com a arte, mas num sentido muito mais profundo da existência, as pessoas ficam até amedrontadas. Não, mas é só arte. Não, não é só arte. Isso é o sentido da vida. Não, concordo plenamente. Agora, por exemplo, uma coisa interessante é que, justamente porque a arte está ligada com a técnica, e justamente por causa desta redução da arte às belas artes, né, porque a matéria tem uma certa plasticidade, e a beleza aplicada, né, as belas artes nada mais são do que a beleza aplicada na matéria. Pressupondo, então, a beleza separada dela. Espiritual, né? Isso, claro. É lá que nós estamos chegando. É lá que nós estamos chegando. Porque eu penso o seguinte. A arte, como ela precisa da técnica, e não há qualquer problema para a arte de seguir ela precisa ter uma funcionalidade, ou seja, ninguém constrói uma embarcação, um navio, ele constrói para ser funcional. Não representa nenhuma violação às leis racionais, aos imperativos da razão natural, que a arte não precisa seguir obrigatoriamente, se bem que possa fazê-lo, mas não precisa obrigatoriamente seguir as leis da razão humana, as leis naturais. E esta é a minha grande preocupação, porque a arte ela pode ter uma espécie de função propedêutica em relação à política, mas eu tenho um certo receio de identificá-la com a política, como, aliás, na minha opinião, fez Jean-Jacques Rousseau, percebendo ou não, ao dizer que a vontade determina as leis e determina o ambiente político, a vontade geral, ele de alguma maneira reduz a política a apenas um artifício, a arte, porque é justamente na arte que a vontade está livre das amarras racionais. Perfeitamente. E por isso a política também o estará. E a política vai se tornar numa manipulação gnóstica da realidade, numa engenharia social. Claro. Eu me lembrei agora, professor, da grande leitura do Carl Schmitt sobre o romantismo político. Belíssimo. O romantismo nada mais é do que a hegemonia dos sentimentos, das paixões, a afirmação de uma liberdade afetiva e subjetiva em comparação com a realidade e com a razão, com a ideia de ordem, e, portanto, o romantismo seria o extravasamento de pulsões e de sentimentos e de afetos sem limite. E quando se educa uma sociedade no romantismo, o resultado é que ela não vai mais, obviamente, ter o critério de ordem instalado e inscrito na sua alma. E me parece que um dos conceitos, se a gente tivesse que encontrar um terceiro conceito para ligar os dois primeiros de arte e política, seria o de ordem. Porque a arte, do ponto de vista, aqui esboçando um conceito ontológico de arte, aqui falando como bom platônico, já que a gente começou a partir de Platão, é o conceito de ordem, é o conceito de beleza, é o conceito de harmonia, de estrutura, de equilíbrio, de simetria, de encaixe. E, portanto, a bela obra de arte é aquela obra que nos dá o repouso da alma na ordem. E aqui Santo Agostinho também percebeu isso. Outro que extravasava
e que não tinha ordem, até que ele percebeu que a realidade tem que ser ordenada do ponto de vista moral. E se a realidade tem que ser ordenada do ponto de vista moral, o artista é aquele que ordena a matéria, seja o mármore na escultura, o tijolo, as pedras na arquitetura, as palavras na poesia, os sons na música, as cores na pintura e assim por diante, com vistas num elemento que a transcende, que é esse elemento espiritual da arte. Não, concordo perfeitamente. Por isso que todo o político tem que ser precedido por um esteta. Exatamente. Então, por quê? Porque vendo a beleza das coisas, todas as coisas têm, tudo que existe tem essência. E a essência das coisas só se mantém enquanto tal porque está ordenada. Não é? A ordem, pelo que me parece, a ordem é a unidade subordinada dos múltiplos. Exatamente. Dos vários. Agora, por exemplo, que podem ter uma tendência dispersiva, que podem ter uma tendência desagregadora. E a política seria o nosso laço ou a nossa corda que nos vincula socialmente. Isso. A política é uma unidade social. Ela promove a unidade social. Perfeito. É porque a política trabalha com um conceito que faz isto, a autoridade. E aqui nós entramos, eu sei, num tópico muito polêmico e talvez delicado. Melhor a palavra talvez seja delicada. Porque na vida humana, só a autoridade política pode unificar os múltiplos dispersos. Coisa que, na minha opinião, a arte pura não precisa fazer. Não tem a obrigação, sem que tenha que violar uma lei para isto. Por isso é que eu acho, assim, eu entendo, viu, professor Vitor, e depois eu queria te ouvir, que a política não é nem uma mera arte e também não é uma ciência física, como já quiseram alguns, principalmente os positivistas, querendo encontrar na política regras fixas e pré-determinadas, como o funcionamento do pâncreas, por exemplo. Claro. Então, quer dizer, nós não estamos totalmente livres como estaríamos se estivéssemos fazendo arte. É como quis Rousseau, talvez reduzindo a política a uma arte pura, mas também nós não estamos extremamente engessados como se fosse o funcionamento de um pulmão, como a lei da biologia. A política é uma atividade humana que tem natureza ética e moral. Natureza ética e moral. Então, nós temos uma liberdade, mas uma liberdade que tem que obedecer a um fim moral. Não é? E aí que está a grande questão. Por quê? Por que eu acho que, na minha opinião, a arte precisa ser uma propedêutica para nos fazer entender a política? Porque a arte, nos dando o belo, nos dando a beleza, ou tornando a beleza mais acessível para os sentidos, as artes plásticas, ela nos ajuda a compreender a beleza espiritual que vai se vincular ao bem comum. Porque, segundo Santo Tomás de Aquino, o bem e o belo não se diferenciam em si, ontologicamente. Eles só se diferenciam nas coisas. E conforme a nossa percepção. E toda coisa bela é necessariamente boa. Eu nunca me senti mal ao ver a beleza. Impossível. É impossível. Só que, como a beleza pressupõe, o senhor destacou isso de maneira brilhante, como a beleza pressupõe ordem, proporção e unidade, é isto que a política tem que trazer para o conjunto da sociedade. Mas isto, na minha opinião, só é possível com o uso legítimo da autoridade. Que, na minha opinião,
é o que falta hoje, é o que está faltando. Nós estamos talvez vivendo uma crise de autoridade, porque não estamos compreendendo que o bem se converte em belo, o belo se converte em bem, e se Aristóteles está certo, e é Platão também, o fim da política, o fim natural da política é levar ao homem ao bem comum, conduzir ao homem ao bem comum, é necessário que o político seja um administrador da beleza. Perfeitamente. Com certeza. Da beleza moral dos cidadãos. Isso. Tem que ter ordem. No caos não dá. Tem que ter ordem. É por isso que eu acho que o esteta, o estético, enfim, como quiserem, ele já está meio caminho andado do político. Porque ele consegue realmente perceber que as coisas possuem ordem e no caos não há como sobreviver. Perfeito. Concordo plenamente. A gente está tocando exatamente nas ideologias políticas e estéticas da modernidade, como o romantismo e o positivismo do século XIX, que, muito embora parecendo duas faces opostas, são faces da mesma moeda fragmentária da modernidade pós-kantiana. Na medida em que não lida com prudência, com sabedoria prática, com as vicissitudes e com as contingências. A política é a arte da prudência, Aristóteles achava, porque ela lida com o contingente. O erro do romantismo, o erro da modernidade, do historicismo, por exemplo, é dizer tudo é contingência. Não, contingência é, do ponto de vista metafísico, o oposto do necessário, mas tem que ter algo necessário, tem que ter o natural, tem que ter a natureza humana. E por isso a prudência vai ser o jogo daquilo que em potência ainda não está atualizada nessa natureza humana. E por isso me parece que tanto a tentativa de uma ciência política positivista, que se arroga o direito, ou se arroga a possibilidade de descrever perfeitamente e normativamente a sociedade, é tão errada quanto aquela romântica de tentar recriar a realidade a partir de ideias e de afetos e de total... E essas concepções políticas estão diretamente ligadas a concepções estéticas da sociedade, do povo. Então, uma pessoa educada esteticamente no cultivo da beleza, da ordem, da proporção, do limite. Tu falavas ainda há pouco do grande Sófocles e da tragédia grega, a ideia da híbris, a ideia do limite e do autoconhecimento, da prudência, que é absolutamente necessário para a moderação. Uma política completamente desmesurada que a gente tem, uma política do poder bruto, da força bruta, né, que é autoritária, portanto, e não autoritativa, e não aquela que tem autoridade legítima. Não, maravilhoso, perfeito, concordo plenamente. Quer dizer, esta autoridade que deseja administrar o belo, administrar o caos para criar a unidade que nos levará à beleza dentro da polis, esta é necessária, porque de fato as liberdades são possíveis. Justamente porque nós sempre tememos o problema do romantismo. As liberdades são possíveis. A única coisa necessária em política, é a autoridade. As liberdades são possíveis. Quando a liberdade se torna necessária, ela se torna uma abstração e acaba cortando as liberdades concretas. E nós podemos ver isso no nosso ambiente familiar, não é? Que foi a liberdade apregoada pelos revolucionários franceses. Agora, não é? Agora, o Estado precisa ter uma certa força para não precisar ser violento. Claro. Exatamente. Agora, sem cair também no erro do estatismo. Então, o senhor destacou maravilhosamente bem. Eu acho que nós estamos entre duas encruzilhadas aqui. O romantismo que abusa da vontade humana como se
nós não tivéssemos leis imperativas para seguir, e, por outro lado, há uma espécie de positivismo fisicista que nos coarta e corta qualquer liberdade possível. E no meio nós temos a atividade política, que é a atividade propriamente humana, que é a atividade moral. E a política não é nem física, não é nem uma ciência física e nem uma ciência poética, né? O poés, não é nem uma ciência dos artefatos e nem uma ciência da biologia, da física. É uma ciência da moral. E aqui nós temos a questão da prudência. Agora, então, talvez nós pudéssemos afirmar que a política a política precisa atingir o bem comum e a beleza comum que está atrelada ao bem, mas não reduzida à mera arte plástica, porque precisa seguir uma lei moral. Né? Ninguém faz um navio, constrói um talher pela sua moralidade, mas pela sua funcionalidade. E em alguma beleza que aquilo possa ter para apetecer os nossos sentidos. Então, se dizer que a política é a arte da prudência, é uma arte que não se reduz às belas artes, não é? Porque se isto acontecer, nós vamos cair no erro romântico russoniano, que a vontade do homem pode tudo, como a minha vontade pode tudo ao fazer um garfo. Mas também nós não podemos cair no erro dos físicos de dizer que a política tem uma lei fixa, específica e inexorável, porque aí nós podemos cair também na gnose hegeliana, enfim. Sim, eu acho que a gente está, tanto a arte quanto a política lidam respectivamente com os dilemas da criatividade e da liberdade. Criatividade estética e liberdade moral. Isso. Uma arte que seja academicista, positivista e normativa e que obrigue o artista a transpor uma certa moral, um certo conteúdo político seria uma arte ideológica. Se você pensar, por exemplo, no realismo soviético, em que o Estado comunista obrigava os artistas a terem esta ou aquela concepção moral ou aquela concepção artística. Perfeito. Isso já não é arte, isso é panfleto. Panfleto. É um panfleto. Por outro lado, uma arte que tem uma liberdade embriagada e uma liberdade amorfa, sem forma ou disforme, ou polimorfa, como as vanguardas estéticas modernas, dadaísmo, cubismo, surrealismo, expressionismo, nada obstante poder haver coisas belas e belas quando alcançam uma certa forma. Porque senão é o culto embriagado do disforme. E isso não é liberdade artística, isso não é criatividade estética. Isso é apenas a expressão de um sujeito que não conseguiu instaurar a ordem na sua alma, a ordem no seu intelecto, e, portanto, cuja linguagem estética será uma linguagem desordenada. E o valor filosófico que vai ter uma arte dessa é apenas de explicitação psicológica de uma experiência subjetiva. E não um evidenciamento, uma evidenciação de uma beleza objetiva. Porque é essa mesma beleza objetiva que, projetada na política, vai fundamentar o bem comum, que é o que vai ordenar as nossas liberdades individuais. Mutatis mutandi, uma política que não respeita o bem comum, que não respeita a unidade dos múltiplos, como tu disseste ainda há pouco, é uma política que assambarca a nossa liberdade por completo. Então, tanto o liberalismo quanto o comunismo, que são ideologias modernas, padecem dos mesmos erros intrínsecos, seja por negar a liberdade no caso do comunismo, seja por exaltá-la de forma embriagada, como no caso do liberalismo. E aí se a gente critica
ou o comunismo ou o liberalismo, não é que a gente é a favor da igualdade absoluta, da liberdade absoluta. O problema é que a liberdade nem a igualdade são absolutas. Não, eu concordo. Perfeitamente, perfeitamente. Esse é o grande problema. No caso dos comunistas que usam de maneira muito maliciosa, né, toda a teoria russoniana da vontade geral, e eles veem Rousseau um palco para trabalhar isto, porque ali nós temos o romantismo encarnado mesmo, e o liberalismo também encarnado ali. Porque se todos nós somos iguais e bons por natureza, como insinua Rousseau, todos os homens valem numericamente a mesma coisa. Só aí você já não tem ordem, porque a ordem precisa de hierarquia. E só aí você já quebrou a moral, porque a hierarquia depende da moral. Claro. E a arte dessa sociedade vai ser uma arte igualitária em que tudo vale a mesma coisa. E por isso se considera o nosso trabalho humanista com os clássicos um trabalho aristocrático, elitista. E aqui vale a pena. O que é um erro tremendo. E aqui a gente pode tocar no tema da aristocracia estética e política. Porque é outro conceito que se confunde muito. Eu acho que toda pessoa iniciada na filosofia, nas ciências, e todos os universitários, porque o nosso público é universitário, nós somos professores universitários, tem um fundo aristocrático. Não no sentido político, mas no sentido de reconhecer a excelência intrínseca conquistada por certos autores que nós, exatamente por isso, chamamos de clássicos, que se tornam os cânones que vão orientar toda a atividade. Então eu estou com essa mentoria acadêmica e intelectual. Uma das coisas que eu vou fazer é tentar aumentar a performance de leitura diária das pessoas. Ótimo. E eu com uma aposta. Olha, se você cumprir a dieta de leitura que eu vou lhe passar, em 2 meses você vai estar pensando melhor e escrevendo melhor. Senão você não continua e não gaste mais seu dinheiro comigo. É como um personal intelectual. Se você pega um personal trainer e corre com você todo dia 10 quilômetros, em 2 meses a sua batida cardíaca, o seu corpo vai estar já melhorou. Completamente transformado. Então, mas Vitor, tem que esse ser projeto seu é uma beleza, hein? Não pode, vou ler jornal. Não, você vai ler o que eu mandar. Você está me pagando para isso. Eu sou um médico intelectual que vou lhe passar certas leituras organizadas do ponto de vista da complexidade intelectual, da profundidade filosófica, de acordo com os seus interesses existenciais, profissionais e etc. E isso não é elitismo, mas isso é aristocrático, mas no bom sentido da palavra. Da educação aristocrática. É claro. Eu acho que esse pessoal aí da esquerda fez um mal muito grande em condenar a aristocracia. Nós precisamos da aristocracia. Então, por exemplo, se você tem um conjunto de relojoeiros, constrói relógio, se eles fazem uma reunião, olha, nós vamos votar no mais virtuoso, naquele que trabalha mais, estuda mais, que faz melhor o seu ofício. Bom, você vai criando ali uma aristocracia que justamente porque conseguiu dominar os seus, quer dizer, as suas piores nuances humanas, você vai criando algumas personalidades heróicas e aristocráticas, e elas, porque já se dominaram, estão mais em condições de dominar os outros e de exercer a autoridade, porque elas já têm autoridade sobre si mesmas. Então, agora, Agora, esse sistema de eleição chamado democrático, não é? Esse democratismo russoniano, em que cada voto vale a mesma coisa, cada um vale o mesmo que o outro, não há o porquê crescer moralmente. Não há motivo para isso. Então, é justamente o que nós temos hoje. Estamos vivenciando. A palavra virtude já saiu do cenário político. Tanto quanto a palavra beleza saiu do cenário estético. Saiu do cenário estético também, claro. Quer dizer, você não tem a beleza porque ninguém consegue mais entender que a ordem é necessária.
E a ordem só existe dentro de uma hierarquia, e a hierarquia só existe se você puder fazer diferenças morais entre os homens. Claro. Claro. Né? Pelo menos na nossa convivência humana, nós só temos essa diferença. Porque na matéria, todos nós na matéria, podemos nos igualar. Se você pesa 80 quilos, eu também posso pesar 80 quilos. Do ponto de vista material ou de massa, nós podemos nos equivaler. Mas o que nos difere? É a nossa vida moral. Mas como não tem mais virtudes, porque nós perdemos na modernidade a noção destas coisas, porque, sim, há uma relação interessante entre política e beleza. A relação, na minha opinião, entre política e arte, só para, talvez, se você me permite, professor Vitor, retornar um pouco aqui, a relação, que eu me lembrei disso agora, a relação entre a política e a arte, ela é uma relação de vamos dizer assim, anterioridade pedagógica. Mas a relação entre política e beleza, porque a arte não é dona da beleza. As belas artes, elas não são donas da beleza. Você pode ter a beleza na política também. A relação mais profunda que existe é entre o político e o belo. Não é? Claro, nem poderia ser diferente, porque o belo é um dos transcendentais. Qualquer coisa tem relação com ele. Qualquer coisa existente, inclusive a política. Mas, na minha opinião, porque se perdeu isto, nós já não temos mais as virtudes. Por quê? Porque se criou a ideia de que o voto, a eleição, você elege alguém não pelas suas distinções morais. Porque a aristocracia, infelizmente, não a aristocracia econômica, porque esta que é o problema, não a aristocracia econômica, os ricos, mas a aristocracia moral, essa já não existe mais. Essa nós estamos com dificuldade de construir. Então, como os votos valem as mesmas coisas, porque todos nós somos iguais, segundo Rousseau, todos nós somos bons e iguais. Então você nunca pode duvidar do voto de alguém, porque ele é bom. E ele é ingênuo. Então ele sempre vai votar bem. Né? Agora, é muito diferente a proposta política que está baseada no belo. No belo, que é uma alma ordenada na virtude. Uma alma ordenada na virtude, ela é bela, porque ela está unificando com o poder da autoridade, da inteligência sobre a vontade, não é? A diversidade e a multiplicidade de sentimentos e problemas. Aí nós temos a beleza naquela alma. E uma alma assim, belamente ordenada, também pode nos ordenar. Então ela está também, de alguma maneira, mais autorizada a mandar em nós. Agora, mas isso só acontece se eu puder eleger aquele que tiver mais elevado moralmente. E isso nos obrigará a falar de uma aristocracia moral. De uma aristocracia moral. Então, por exemplo, aqueles relojoeiros que escolheram o melhor relojoeiro dentre eles fizeram certo. Aquele voto foi certo. Porque aquele voto não implicou a criação de um homem moral que não existe. Aquele voto só implicou a designação de alguém que já era moralmente superior. O voto por designação, isso sim. Isto talvez pudesse ser uma democracia aceitável, mas o voto como nós temos hoje, que você pode escolher sem... Quer dizer, qualquer um pode votar. Isto é uma complicação. Não sei, desculpa, eu não sei se não sei. O que o senhor entende? Perfeitamente de acordo. Se a gente pensar Porque você tira você tira, viu, professor Vitor? Me desculpe, você tira uma aristocracia moral do democrático, da base. Claro. Não é? Agora, aí vamos ver se vai haver corrupção. Me parece muito interessante que Platão tenha designado a cidade perfeita e justa e ordenada de Calípolis. É a cidade bela, proporcionada, harmonizada, hierárquica,
de acordo com... Claro que ele estava num contexto pré-moderno e pré-cristão, em que não havia uma igualdade da dignidade fundamental de todas as pessoas, que foi trazida, obviamente, pela antropologia cristã da Imago Dei. Mas o que está em jogo, tanto na arte quanto na política, a meu ver, e na relação entre elas que nós estamos perscrutando, é o ideal de excelência humana. É quem é o homem e quem o homem pode ser, dadas as condições ideais. Quem ele pode se desenvolver, quem é o herói, quem é o santo, quem o homem pode se tornar, que cidade o homem pode construir, que arquitetura, que arte bela, que moralidade o homem pode construir a partir dos meios proporcionados pelo bem comum. E tudo, então, depende de uma antropologia das finalidades humanas. Por isso a gente pode tocar um tema que é muito caro para nós dois, que me parece ser o tema central da existência e da filosofia, que é a religião. Porque tanto a arte quanto a política têm fins que as transcendem. A boa política é aquela que permite que nós façamos uma série de coisas não políticas. Como a amizade, como o amor, como a religião, como a beleza, como o jogo. A boa política é aquela que, de algum modo, é um meio para fins superiores. Isto. E principalmente depois do cristianismo, que tornou a política uma esfera interdependente à religião, mas diferente da religião. Isso. E a arte bela é exatamente a arte que, de algum modo, plasma na matéria, seja dos sons, na música, seja na plástica, da arquitetura, da escultura, seja numa pintura, ou as palavras, no caso da poesia, um elemento que a transcende, que é um elemento intelectual ou espiritual que desperta o nosso espírito e que entra pelos canais de percepção sensível, mas que de algum modo nos eleva. Inclusive a partir do ideal moral que ela plasma. Por isso que os grandes poetas são aqueles que plasmam heróis e santos. Não é possível discernir o ideal moral do ideal poético das grandes obras literárias, por exemplo. E é claro que esses grandes santos e heróis das grandes obras literárias serão modelares do ponto de vista mimético e do imaginário moral em uma sociedade. E a gente pode perguntar, e era isso que Platão perguntava, por que tem uma relação causal direta entre a democracia política e a decadência nas artes? Por que as artes de uma democracia são tão decadentes? Isso. Isso é realmente um desafio, porque não se trata de advogar contra a democracia e negar o que ela tem de bom, a igualdade política, os direitos civis, a igualdade de oportunidades, de educação. É óbvio que eu acho que ninguém em sã consciência negaria tudo isso. Mas por que a arte numa democracia se massifica tanto? Por que a arte de uma democracia se vulgariza tanto? No meu grupo de filosofia do dialético, do curso presencial aqui, ontem um aluno pediu para que eu comentasse a lista dos mais vendidos de 2019. Ah, eu vi aquele absurdo, viu, professor Vitor? Eu vi. Né? E Platão achava, naquela análise psicopolítica, no livro 9 da República, que a arte numa democracia deriva, ou a sociedade democrática, deriva de uma alma intrinsecamente anárquica. E essa alma anárquica engendra um regime anômico, sem ordem, sem nomo, sem lei. E toda lei passa a ser vista como autoritária. E por isso a gente tem esse libertarianismo que é simplesmente utópico. Não, claro, e que fundou hoje a nossa política, não é? Lamentavelmente fundou hoje a nossa política. Agora, como o tema é bastante delicado, o senhor toca de maneira sempre muito pertinente, porque isso é um tema muito complicado. Como tratar a autoridade hoje. Mas indo por este campo da beleza, do homem belo, que é o homem que conseguiu ordenar as virtudes, a multiplicidade dos seus vícios, ordenando-os à virtude, justamente isto é que nos faz entender. Porque como a política é uma atividade exclusivamente humana,
nós só vamos conseguir levar a beleza à política. E a política ao seu verdadeiro fim natural. O senhor falou muito bem, porque a política também tem que permitir o homem atingir o seu fim sobrenatural. O fim natural com a ordenação das virtudes. Com a ordem. Então a beleza, de alguma maneira, permeia tudo. Permeia tudo. E eu acho que a democracia, ou como se costuma dizer por aí, o democratismo moderno, essa democracia moderna, ela tem esse grande problema, porque o fundo dela está com problema. Quer dizer, o status ontológico dela, se o senhor me permite falar assim, a essência dela está completamente corrompida, porque ela está baseada na ideia de que todas as vontades valem a mesma coisa, tanto a do santo como a do pecador. Porque um cidadão chamado Rousseau resolveu nos dizer que todos somos bons. Nascemos bons. E, claro, quem é você para desconfiar do que eu faço? Para me dar ordens, para querer ordenar algo dentro de mim. Eu sou suficientemente bom para ordenar-me a mim mesmo. Quem é Deus para querer falar alguma coisa para mim? Então só tem o liberal, a minha liberdade, a minha vontade que me dá a minha liberdade. O que gera um grande infantilismo político, claro. E um grande vitimismo social, porque a criança mimada não pode sofrer nenhuma coerção. O Estado tem que cuidar de mim, o Estado tem que cuidar de mim, tem que olhar para mim, tem que cuidar de mim, só eu. Isso é claro que isso é um problema, mas aí você vê uma alma caótica, e que é uma alma, mas às vezes sem culpa, nós estamos falando de algumas, que as pessoas às vezes precisam enxergar isto. Agora, esta democracia, veja que não há nada que escape, quer dizer, aquela famosa frase que não há nada na política que antes não estivesse já na literatura, é isto. Nós estamos vivendo uma política russoniana que já foi implementada e nós estamos com dificuldade de recuperar primeiro a beleza e depois as virtudes na política. Nós já não conseguimos fazer isto. E eu acho que nós só vamos conseguir fazer isto com uma fórmula política que é temperar a democracia com a aristocracia e com a monarquia. Fale mais sobre isso, professor. Como seria a sua ideia sobre esse ponto? Como seria esse tempero? Modelo inglês? Modelo inglês? Não sei. Não, também não. Modelo ibérico? Aí depende, na minha opinião, dependeria do espaço temporal, né? Não de hoje. Porque, por exemplo, a monarquia parlamentar que existe na Inglaterra é uma monarquia que não está temperada, ela está como que carcomida pela ideia russoniana. O que tentaram fazer na Inglaterra e na Espanha hoje também é uma espécie de casamento, misturar pedra e água. Não existe. Não existe. Então você não tem como temperar a monarquia com a democracia. Você tem como temperar a monarquia com elementos da democracia. Que foi o que não aconteceu na Inglaterra. E no nosso país também, especialmente no segundo reinado, nós não tivemos isso também. Nós não tivemos, mais disso já existiu na República Helvética, né? Isso já existiu na alta cristandade, isso já existiu. Isso também não é uma coisa que está na cabeça de alguns filósofos, principalmente de Aristóteles, né? E depois aperfeiçoado por Santo Tomás de Aquino. Mas eu entendo o seguinte: se você consegue discernir aqueles que estão, se nós conseguimos discernir na sociedade, e daí a importância do ensino das humanidades clássicas, dos gregos e dos romanos, principalmente Homero e Virgílio. Porque se você consegue criar uma casta, não diria nem intelectual, eu diria moral, se nós conseguimos criar uma casta de virtuosos,
nós temos uma aristocracia. Então nós temos o elemento democrático, que é a eleição. Você permite que algumas pessoas participem da vida política. Como? Votando naquelas que são superiores moralmente. Designando, eu falo designar porque você não está criando um mito como Lula, a Dilma. Você não está criando mitos que estão autorizados porque tiveram 80 milhões de votos. Porque o número os autorizou. Não. Não é a quantidade que autoriza, é a qualidade, é a moral que autoriza a elevação desse ser. Então, esse cidadão vai ser designado para certas funções superiores na cidade, na polis, porque ele é moralmente superior. Perfeito. Mas dentro desta aristocracia, você tem como, dentro da faixa aristocrática, dos superiores, você tem um que é ainda mais superior. Que é o rei. Que é o rei. Que é o pai de toda a família humana. Que é aquele que tem uma virtude moral que é muito elevada. Então você tem isto. Aí você tem uma democracia que não está apenas baseada no mito do homem bom, da vontade geral. Por quê? Porque você vai dizer para o homem que ele precisa crescer moralmente. Ele já não nasceu bom, não. Você precisa crescer. Aí mas você tem um elemento democrático porque você tem o voto aí, a eleição está aí. Mas você também tem um elemento aristocrático porque você está forçando as pessoas a se elevarem. De alguma maneira, a se sobressaírem. Mas no ponto de vista moral, e não da riqueza e da força. Não. Para você ter autoridade. Porque eu acho, professor Vitor, que uma das coisas maravilhosas que o direito romano nos transmitiu foi a diferença entre autoridade e poder. Claro. Que depois o Papa Gelásio reforçou para distinguir... Reforçou. Isso aí, perfeito. Brilhante, perfeito. Quer dizer, a autoridade é um saber socialmente reconhecido. Então, o meu filho vem me pedir um conselho, eu dou o conselho a ele. Agora, eu não preciso apontar a arma na cabeça dele para ele seguir. Porque ele reconhece. Mas, às vezes, eu vou precisar usar a violência legítima. Às vezes eu vou precisar, e normalmente isso acontece quando a autoridade já está caindo. Uma grande autoridade normalmente não precisa usar de uma violência do poder. O poder é a força militar. Força militar. Por isso que regimes como o comunista, que já não tem nenhuma autoridade, porque não tem ordem, não tem beleza, não tem moral, é baseado na democracia pura, russoniana, igualar os homens numericamente, eles usam a violência do poder militar. Claro. Aí já é autoritário. Já não tem mais autoridade moral. Isto. É claro que o grande problema da ciência política hoje vamos dizer assim, é calibrar e equilibrar esses dois conceitos que são correlatos, mas são distintos. Eles estão ligados, autoridade e poder. É como isso funciona. Mas o problema é justamente isso. O problema é que os liberais criaram uma sociedade com essa ideia de democracia representativa ou democracia direta que não enfoca ou não prioriza a moral. Claro. Porque considera a moral subjetiva. Isto, perfeito. Que é um grande problema kantiano. Agora, eu entendo o seguinte, se nós formos à nossa Constituição hoje, federal, quais são os requisitos para o sujeito se candidatar à presidência da República? A idade, 35 anos. E a elegibilidade, né? Elegibilidade, votar. Talvez eles falem lá, ponto. Talvez eles falem lá de... Enfim... São requisitos que dificilmente você vê que está impregnado ainda com algum ranço liberal, russoniano ali. Porque é como se você estivesse presumindo que basta ter 35 anos e fazer mais alguns requisitozinhos ali, você já está pronto.
E basta que as pessoas te escolham. O povo autoriza. O povo autoriza, mas aí, veja bem... Mas quem autoriza o povo, né? E com qual critério? Pois é. Que critério faz? Faz o conjunto... Porque o povo, ele é o conjunto de homens. Mas se esse conjunto de homens também não trabalha para se elevar moralmente, a não ser que nós possamos partir do pressuposto de que o Rousseau estava certo e de que não há que perguntar, que não há que duvidar que os homens são bons sempre. E, na verdade, Rousseau canonizou todo mundo. Basta nascer que você é santo. Basta nascer que você já está elevado moralmente. E a consequência é a condescendência e a indulgência com o erro. O relativismo total. A exclusão da diferença entre o certo e o errado, o bom e o mal, o belo e o feio, o justo e o injusto. Porque tudo vai ser, no fundo, uma vontade de poder, como pensava o Nietzsche. Isso. A vontade geral. A vontade. A vontade. E aí eu tô pulando para o Nietzsche, a ideia de vontade de poder. E dizer que o indivíduo nasce bom selvagem, e que a sociedade o corrompe, acaba por demonizar a política, acaba por satanizar todas as instituições com autoridade para educar e elevar o homem de um estado infantil para um estado maduro, de um estado selvagem para um estado civilizado, de modo que a gente não pode mais sequer educar as crianças. A crise da democracia, e Platão previu isso, é a crise que o aluno julga o professor. É isso mesmo. Grande Platão, isso mesmo. Tudo o paciente julga o médico, o filho julga o pai. Isso é uma inversão total. O que o liberalismo chama de antipaternalismo e a separação entre direito e moral, entre política e moral, como se toda moral fosse subjetiva e toda tentativa de moralizar os indivíduos a partir das leis do Estado fosse ferir a sua liberdade individual, é errado, porque isso já é uma concepção não neutra de política. Claro. Isso já é uma concepção moral de vida. E tem mais um ponto aqui, tudo me parece, esse é o tema do meu estudo, como tu sabes, que foi a perda do sentido da lei natural. Isto. Uma embriaguez completa da liberdade, sem fim, porque o que importa é ser livre, o que importa é que o povo vota, o resultado não interessa. O resultado é bom se for chancelado pelo povo. A ação é boa se tiver sido praticada livremente. Não, a ação não é boa. Você pode livremente fazer um monte de besteira. Inclusive, se suicidar, se matar livremente. Não é a liberdade que dignifica a ação, é os fins que a ação visa. E, portanto, o conceito de virtude e de lei natural que parecem ser o ponto cego do pensamento político liberal moderno. Mas, por outro lado, tem uma coisa muito interessante nesse debate todo. E eu queria deixar bem claro isso para os nossos ouvintes, para os nossos amigos que estão nos assistindo e que venham a assistir. É que só numa democracia liberal, por outro lado, não necessariamente liberal, mas só numa sociedade em que haja liberdade de pensamento, liberdade de expressão, é que nós podemos criticar sistematicamente o regime político como nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo do ponto de vista filosófico, muitos podem se assustar, podem considerar polêmico, podem considerar perigoso e subversivo, nada mais é do que um exercício altamente pacífico, de liberdade intelectual, de pensar num horizonte mais amplo de 2.500 anos, de recorrer às experiências de Platão em Atenas, de Santo Tomás na cristandade, de Rousseau no século XVIII, compará-las, verificar as hipóteses. Então, tu começar dizendo, olha, a base do pensamento liberal é a hipótese russoniana de uma antropologia otimista pela qual o homem nasce bom e não pode ser agrilhoado por nenhuma autoridade que vai contra ele. E nós temos a capacidade filosófica de questionar isso livremente, comparando seja com a Inglaterra, seja com a cristandade medieval, sem medo. Porque com medo ninguém pensa. Né? O último ponto que eu queria tocar... Aqui já, infelizmente, tem 59 minutos, vai acabar a nossa live, professor. Olha, então, por favor, se despeça
da nossa audiência e vamos já marcar. Foi só o começo, foi só o primeiro passo. Sim, estou à disposição, professor Vitor. Olha, eu quero deixar registrado aqui publicamente, não sei, a live fica, não sei se... Enfim, de qualquer maneira, eu quero deixar aqui todos os ouvintes, agradecer também aí as pessoas que ficaram, muito obrigado, né? Obrigado também, professor Vitor, pela sua caridade. O senhor é um homem de um enorme coração, obrigado por tudo, luminoso. Pude aprender muito aqui com esta comunicação. Parabéns pelas suas iniciativas, especialmente este acompanhamento acadêmico. Obrigado, vai acabar.